Fundo azul, em letras brancas aparece na tela. Conversão de texto em voz no computador com leitor de tela. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar o conversor de voz em texto do Google Documentos para a gente responder uma atividade. Eu estou usando aqui o NVDA 2020.3 e o meu documento de teste está aberto no Google Chrome. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte: às vezes a gente abre um documento no Google Documentos e ele não lê o conteúdo. Então, estou aqui com o meu documento de teste aberto. Ele tem 3 perguntas, que são qual o seu nome, onde você trabalha, qual a sua cor preferida. E eu vou mostrar aqui para vocês que o leitor de telas não está lendo essas perguntas. Em branco, em branco, em branco, em branco. Então, percebam que o leitor de tela está falando só em branco, embora eu tenha coisas escritas aqui. Para solucionar esse problema, a gente vai ativar a compatibilidade do documento com o leitor de telas. Então, a gente precisa ir no menu Ferramentas, Configurações de Acessibilidade. Para acessar o menu Ferramentas, eu vou usar o comando Alt+F. Arquivo submenu 1 de 8. Cheguei no submenu Arquivo e vou com a seta para a direita, andando até chegar no menu Ferramentas. Editar submenu 2 de 8. Ver submenu 3 de 8. Inserir submenu 4 de 8. Formatar submenu 5 de 8. Ferramentas submenu 6 de 8. Agora que eu cheguei no Ferramentas, eu vou usar a seta para baixo para ir até Configurações de Acessibilidade. Ortografia e gramática, contagem de palavras, revisar edições sugeridas. O novo comparar documentos em citações K5 de explorar R Ctrl, objetos vinculados dicionário D Ctrl+, traduzir documento T9, digitação por voz V Ctrl+, editor de script 11 de 13, preferências P12 de 13, configurações de acessibilidade C13 de 13. Configurações de acessibilidade diálogo. Então, abri aqui uma caixa de diálogo e eu vou usar o Tab para fazer a leitura do conteúdo. Lista. Ativar a compatibilidade com o leitor de tela. Caixa de seleção não marcado. Opção obrigatória para o suporte a Braille e os avisos de colaboradores. Saiba mais sobre o suporte ao leitor de tela. Então, é logo essa opção que eu tenho que marcar. Vou usar a barra de espaço para marcar essa caixa. Espaço. Marcado. E vou dar Enter para confirmar a minha opção. Documento. Em branco. Suporte a Braille ativado. Agora que eu já fiz a ativação a esse suporte, o leitor de telas vai fazer a leitura do conteúdo. Qual seu nome? Em branco. Onde você trabalha? Em branco. Qual sua cor preferida? Então, viram que ele fez a leitura do que estava numa linha e fez a leitura da linha em branco também. Eu vou dar um Ctrl Home para voltar para o início do documento. Qual seu nome? Estou na primeira pergunta, qual o seu nome? E agora, então, a gente vai responder essas perguntas. Antes de começar a responder também, eu vou explicar para vocês que a gente tem aqui 2 possibilidades. O recurso de conversão de voz em texto trabalha com um som que é captado pelo microfone. Então, se na hora que a gente for usar essa funcionalidade, o leitor de telas falar, ele vai entender que o que o leitor de telas está falando deve ser escrito aqui no documento. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele escreva só a resposta que eu vou ditar. Então, a gente tem 2 opções. A primeira opção, que é mais simples, é a gente usar um fone de ouvido para que o som do leitor de telas saia só no fone e o conversor de voz em texto capte só a minha voz. E essa é a forma mais prática, porque o conversor de voz em texto só vai ouvir a minha própria voz. Se você não estiver usando fone de ouvido, vai ser necessário desligar a fala do leitor de textos quando você for usar o conversor. Mas eu vou explicar para vocês aqui as 2 formas. Então, começando com o uso do fone de ouvido, que a gente não precisa fazer nada além de ligar o conversor de texto em voz e então falar a nossa resposta. Para ligar o conversor, basta a gente dar o comando Ctrl, Shift e a letra S. Digitação por voz ativada. Digitação por voz desativada. Então, eu ativei e desativei, porque senão ele ia ficar escrevendo aqui o que eu estou explicando para vocês. Essa não é a ideia, então eu vou explicar primeiro e fazer depois. Então, aqui, eu vou fazer a leitura da minha pergunta. Qual seu Está nome? perguntando o meu nome.
Eu vou teclar end, que é para o meu cursor ir para o final da frase, Em branco. e vou dar um enter para uma linha nova. Nova linha. E aí, agora sim, eu vou ativar o conversor com Ctrl Shift S e vou falar a minha resposta. Digitação por voz ativada. Meu nome é Bianca. Ponto. Digitação por voz Eu desativada. desativei aqui de novo, né, que é para ele não ficar escrevendo o tempo todo que eu estou falando, mas percebam que ele converteu a minha resposta, meu nome é Bianca, e eu falei ponto, que era para ele botar um ponto final na minha frase, e essa minha resposta agora está aí no formato de texto. Eu vou fazer as próximas perguntas. As próximas perguntas são: onde você trabalha e qual a sua cor preferida? E aí vou fazer direto e sem desativar o leitor de telas, tudo bem? Digitação por voz ativada. Em branco. Onde você trabalha? Nova linha. Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant. Ponto. Em branco. Qual sua cor preferida? Nova linha. A minha cor preferida é verde. Ponto de exclamação. Digitação por voz desativada. Então, eu desativei aqui a digitação por voz, né, que é a conversão de voz em texto. E aí vejam que é bacana que eu também posso colocar a pontuação aqui. Ele aceita quando eu falo, né, ponto, que é o ponto final. Eu dei o exemplo aqui da exclamação, do ponto de exclamação. A gente também pode usar o ponto de interrogação. E quando a gente fala nova linha, ele também passa o cursor para uma linha nova sem a gente precisar teclar Enter. Então, agora eu vou fazer mais uma vez essa atividade, mas desativando a fala do leitor de telas, que seria na situação em que a gente não está utilizando o fone de ouvido. A ativação e a desativação da fala do leitor de telas é feita com o comando insert e a letra S. Mas a gente tem que teclar o S mais de uma vez, porque ele vai mudando entre 3 modos, né? Que é o modo de fala, o modo desligado, da fala desligada, e o modo de bips. Bom, agora com as respostas apagadas, nós vamos começar de novo. Então, leitor de tela está ligado. Então, eu vou fazer a leitura da primeira pergunta. Qual o seu nome? Vou com end botar no final Em da branco. frase, enter para uma linha nova. Nova linha. E vou desligar a fala do leitor de telas usando o insert S. Modo de fala é desligado. Agora eu vou ligar a conversão de voz em texto com Ctrl Shift S. Meu nome é Bianca. Ponto. E depois que eu falei, eu desliguei. Vejam que não está falando nada, porque o leitor de telas está desligado. Agora, então, eu vou ligar o leitor de telas de novo, insert SS. Modo de fala é bips. Modo de fala é falar. Para eu fazer agora a leitura da próxima pergunta. Em branco. Onde você trabalha? Nova linha. Fiz a nova linha, vou desligar novamente o leitor de telas, ligar o conversor de voz em texto, falar a minha resposta, desligar o conversor de voz em texto e ligar o leitor de telas. Modo de fala é desligado. Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant. Ponto. Modo de fala é bips. Modo de fala é falar. Liguei novamente o leitor de telas, vou escutar a última pergunta. Em branco. Qual sua cor preferida? Vou dar enter para uma nova linha. Nova linha. Vou desligar o leitor de telas, ligar o conversor de texto em voz, falar a minha resposta, desligar o conversor de texto em voz e ligar o leitor de telas novamente. Modo de fala é desligado. Minha cor preferida é verde, ponto de exclamação. Modo de fala é bips. Modo de fala é falar. E aí, pessoal, com isso a gente pode ir ouvindo perguntas e dando as respostas para uma atividade que a gente tenha que fazer aqui no computador. Eu sei que esse processo, quando a gente não tem o fone de ouvido, é um pouquinho mais demorado, mas com prática a gente chega lá. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau!